Normalmente eu posto histórias passadas sobre minha mãe malvada e minha irmã anteriormente mimada. Mas depois de fazer isso por tanto tempo, está começando a me esgotar. Então pensei em contar uma história engraçada do meu passado para variar. Quando eu era adolescente, alguns alimentos me davam muitos gases, em especial comidas apimentadas. Também não ajudava que eu gostasse muito de certos alimentos apimentados. Bem, isso foi quando eu tinha 17 anos e dirigia meu primeiro carro para a escola. Acho que era uma segunda-feira, porque lembro que era o primeiro dia de aula da semana. Na noite anterior, eu tinha comido uma pizza coberta de pimentas. E tinha comido ovos no café da manhã. Também não ajudava que eu gostasse de bebidas energéticas naquela época. Acho que tudo isso se combinou no meu intestino e me transformou em uma bomba ambulante prestes a explodir. Eu estava em uma das últimas aulas da tarde. Acho que era aula de inglês. O professor era um velho rabugento nos seus 60 anos que não gostava de mim. Embora ele não fizesse nada como me destacar ou baixar minhas notas. Ele simplesmente não gostava de mim. Justo, porque eu também não gostava dele. Na verdade, ninguém parecia gostar dele. Como professor, ele era bom no que fazia, mas era bem ríspido. Muitos de nós brincávamos que ele estava apenas esperando para se aposentar. Bem, estávamos no meio da leitura silenciosa e a sala estava morta de silêncio. Então, quando eu de repente soltei um pum, foi bem alto e deve ter ecoado, já que antes estava tão quieto que dava para ouvir um alfinete cair. Logo depois de soltar o pum, todo mundo na sala se virou para olhar para mim de uma vez. Os alunos mais próximos de mim começaram a engasgar e a levantar de suas carteiras. E então o cheiro chegou ao professor. Ele começou a tossir e a dizer que seus olhos estavam lacrimejando antes de correr para as janelas para abri-las. Eu estava realmente envergonhado e só queria ser invisível. Então levantei a mão e perguntei se podia ir ao banheiro. O professor apenas apontou sem nem olhar para mim porque sua cabeça estava para fora da janela e disse: "Vá." Eu pedi um passe de corredor, já que era obrigatório, e ele teve que voltar à sua mesa para pegar um para mim enquanto prendia a respiração, porque ele era tão meticuloso que os guardava em uma gaveta trancada. E não ajudou que bem na hora que me levantei, soltei outro pum. Eu me lembro de alguém perto de mim dizendo: "Ah, qual é?" O professor me jogou o passe de corredor e disse para eu não voltar até meu traseiro estar vazio antes de correr de volta para a janela. Enquanto ia para o banheiro, soltei mais alguns puns fedorentos no corredor. E um deles eu soltei enquanto passava por uma sala de aula com a porta aberta. Ainda não sei qual foi a reação deles, mas espero que tenham fechado aquela porta rápido. Fui ao banheiro e deixei tudo fedido. Alguns caras entraram para fazer xixi enquanto eu estava na cabine e saíram mais rápido que puderam por causa do cheiro. Quando voltei, a aula estava quase acabando. Recebi muitos olhares de reprovação. Mas depois da aula, muitos outros alunos vieram até mim e disseram que foi a coisa mais engraçada que tinham visto em um bom tempo. Porque depois que eu saí, o professor se recusou a sair da janela até o cheiro na sala diminuir. Quando a escola terminou, entrei no meu carro para ir ao meu trabalho de meio período trabalhando para meu pai quando soltei outro pum. Estar em um carro fechado com meu próprio gás me fez engasgar e meus olhos ardiam como se eu tivesse acabado de cortar cebolas frescas. Tive que abaixar todos os vidros e dirigir até o trabalho assim. Avisei meu pai sobre meus gases e ele me disse que se eu sentisse que um pum estava chegando, era para correr para fora. Ele estava bem ciente de como meus gases podiam ser ruins. Acabei tendo que correr para fora algumas vezes. Um dos funcionários estava lá fora no intervalo, atrás do prédio fumando um cigarro quando corri para fora e soltei um pum. Ele estava contra o vento também. Mas ele apenas riu e disse: "Caramba, garoto, alguma coisa morreu aí dentro." Eu só pude olhar constrangido e dizer que era comida apimentada que eu tinha comido na noite anterior. Ele continuou rindo e disse que era um menino do interior. E ele e seus irmãos faziam esse tipo de coisa o tempo todo quando eram crianças. Este não foi o único dia em que eu tive esse tipo de gases. Mas ganhei o apelido de o punzão por alguns meses. É um dos momentos que mais se destacam na minha memória. E às vezes eu rio ao pensar em como seria se minha mãe estivesse lá também. Meus puns eram a ruína dela se ela estivesse por perto quando eu tinha gases assim. Embora, admito, acho que uma das razões pelas quais eu gostava tanto de comidas apimentadas naquela época era porque elas odiava.